Bom dia a todos. Eu sei que esta foi uma manhã de festa para vocês, né? Muitas coisas lindas aconteceram. E o sábado é um dia de festa mesmo, uma festa realmente espiritual. Nesta manhã eu quero falar um pouquinho para vocês e para os jovens sobre qual é o sabor da sua vida. E eu quero que vocês abram a palavra de Deus, por favor, abram no livro de Gálatas. Esse é o nosso texto principal, e eu gostaria que vocês deixassem aí no capítulo 5, que é o nosso texto principal. E nós vamos falar mais uma vez com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por abrir a tua palavra e termos aprendido tantas coisas maravilhosas da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco através do teu divino Espírito. Vem falar aos nossos corações. Usa-me como instrumento e prepara cada coração aqui para que nesta manhã nós possamos ter nesse local salvação e transformação de vidas. Fica conosco, pois nós te pedimos por Jesus. Amém. Então, qual é o sabor da sua vida? Que sabor realmente tem sua vida? A psicologia trabalha com a questão da maturidade humana. O desenvolvimento humano, e ele vai tendo assim a sua maturidade. E a psicologia apresenta 8 fases de amadurecimento do ser humano. E eu diria assim, qual o sabor da sua vida? Porque a gente pode pensar numa fruta, e eu sei que alguns já estão com fome, e pensem naquela fruta bem suculenta, bem madura. E para que essa fruta chegue nesse ponto, ela passou por várias o quê? Fases. Para que ela chegue a esse o quê? Amadurecimento. Se você pega essa fruta e você vai utilizar essa fruta, às vezes sem ela passar por essas diversas fases, ela já não tem aquele mesmo que sabor. Ela já é travosa, né? Ela é ruim, às vezes ela não é suculenta. Por quê? Porque ela não passou por essas várias fases. Eu vou falar rapidamente sobre essas fases para que a gente faça uma reflexão. E eu gostaria de dizer que são 8 fases principais do amadurecimento do ser humano. Por exemplo, com 1 ano de vida, a pessoa tem que ter um amadurecimento que ou ela vai ter confiança ou desconfiança. E eu quero falar agora de uma maneira muito especial para os pais, que é muito importante. Com 1 ano de idade, seu filho ou sua filha vai ter confiança ou quê? Ou desconfiança para a vida. Depende de quem? De como você vai cuidar dessa criança, como você trata essa criança. No 2º ano de vida, ela vai ter autonomia ou dúvida. Se ela tiver um cuidado correto, ela vai ter autonomia. Senão, ela vai ter dúvidas. No 2º ano de vida já. No 3º ano, até os 8 anos de vida, ela vai ter, ou ela não vai ter, ela vai ter culpa, ou ela vai ter iniciativa. De 3 aos 8 anos. Então, tem crianças que carregam a culpa. E tem crianças não, que têm iniciativa. Elas têm que fazer algo, elas vão e elas tomam a iniciativa e elas fazem. Ok? A criança carrega muita culpa porque muitas vezes os pais, eles atribuem isso. A mãe fica dizendo, eu deixei de trabalhar por causa de você, eu deixei de realizar meus sonhos. E às vezes a mãe está mal-humorada, e às vezes o pai diz ao filho, eu faço tudo por você, e você, entende? Então essas falas vão deixando esse menino não amadurecer, ou essa menina como deveria amadurecer. Então depois nós vamos ver outra fase,
que é a fase da produtividade ou então inferioridade. Então, essa fase já seria, então, dos 8 aos 12 anos. Ela vai ter produtividade ou ela vai se sentir inferior. Isso entra muito na questão da alfabetização na escola. É muito importante isso. E eu tenho ouvido muitos discursos de crianças que elas dizem assim, doutor, eu não consigo, e choram. Eu não consigo aprender a ler. Eu não consigo fazer uma conta de matemática. Entende? E isso, por quê? Porque ela não passou por esse amadurecimento, e ela vai, em vez dela ter produtividade, ela vai se sentir inferior. Depois vem a fase dos adolescentes, que ele adquire uma identidade ou uma confusão de papéis. Aí entra a questão da sexualidade, confusão de papéis. O que é que eu sou? Eu sou hétero, sou homo, eu sou bi. E também na questão assim, eu sou filho, o que é que eu sou? Ok? Depois ele entra na fase agora do jovem. Então ele teria que ter ou intimidade ou ele vai ter o isolamento. Obrigada. Ele vai ter intimidade ou isolamento. É na fase que o jovem, nós como psicólogos observamos que ele está na escola, e na escola ele, em vez de interagir com os colegas, ele fica sempre no canto, ele não tem amigos. E às vezes, queridos, é um aluno que tem excelentes notas, mas a gente percebe que não houve um amadurecimento nessa área, e ele não tem intimidade, e ele tem isolamento. Aí entra a dificuldade até para namorar. E depois nós temos, então, outra fase, que é a fase do adulto, que é a generatividade, ou seja, ele faz várias atividades, né? Ou ele estagna, ele fica estagnado. Tem muitos adultos que eles não têm esse amadurecimento de fazer várias atividades, mas de ficar estagnado, ok? E por último, a última fase, a 8ª fase, ele é a fase do adulto e já do idoso, que eu tenho vários idosos aqui. E eu quero dizer que você ainda está passando por uma fase de amadurecimento. Aí entra essa fase muito importante, que é a integridade ou desespero. Ou seja, você vai se sentir íntegro, bem com você mesmo, bem com os seus parentes, com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho, ou você vai entrar numa fase de desespero. Ou seja, por que desespero? Porque a vida está acabando e não foi boa. Ou não teve um bom sabor. Está acabando. Aí, o idoso que ele passa por essas fases, e essa última fase dele, que é a fase da integralidade ou do desespero, é uma fase de que ele olha para trás e ele diz assim, valeu a pena ter vivido. Minha vida teve sabor. Mas como é que tem sido sua vida? Tem sido uma vida amarga? Tem sido uma vida de rancor? Tem sido uma vida que você... aquelas pessoas que estão ao seu redor, você contribui, você influencia poderosamente, você como pai, como mãe, você como esposo, como esposa, ou você como filho. Porque nessa manhã eu estou querendo falar direcionado mais para o quê? As famílias. Que eu considero a instituição mais importante do mundo. Não é a ONU, não é a Igreja Adventista, não é a divisão, Conferência Geral, mas é o quê? E sua família de uma forma especial. Você tem passado por essas fases de amadurecimento? Então vamos ver, quando você passa por essas fases, quero comparar você agora com uma fruta. Essa fruta
vai ter algumas características. Vamos ver então em Gálatas 5 e o versículo, a partir do versículo 22 e 23. Essa é uma parte maravilhosa, que ela vem falando justamente sobre as características de uma pessoa que passou por esse amadurecimento e que tem esse amadurecimento. E eu gostaria que você lesse hoje comigo e que você pensasse bastante sobre essas características. Eu tenho essas características. Faça uma reflexão. A psicologia leva a gente a fazer muitas reflexões. E hoje eu gostaria que você fizesse essa reflexão, como eu fiz também. Vejam aí, Gálatas 5, 22. Ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz o quê? Qual é a primeira característica de uma pessoa que tem esse amadurecimento? Qual é esse fruto? Ele tem que apresentar o quê? Qual é a primeira característica? Qual é? Depois, qual a outra? Alegria. Depois o quê? Depois o quê? A minha Bíblia diz paciência. Eu gosto mais, está mais atualizada. Paciência. Depois diz delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e, por fim, o quê? O último que é? Domínio próprio, ou alto o quê? Domínio. E contra essas coisas não existe o quê? Não existe o quê? Lei. Queridos, na vida nós fazemos muitas escolhas. E eu quero falar um pouquinho para os jovens agora. Vocês estão numa fase de fazer grandes escolhas na vida de vocês. Escolhas estas que trarão consequências até para a eternidade. A nossa escritora Ellen White, ela diz: tem decisões que nós tomamos que traz consequências até o quê? A eternidade. E vocês estão nesse período de fazer essas escolhas, essas decisões de que vocês precisam realmente ter bastante cuidado. Tem decisões que você faz que só influenciam você. Mas tem decisões que influenciam muitas pessoas. É raro uma decisão que só influencia você. Às vezes influencia mais a você. Por exemplo, você toma algumas decisões, influencia seus pais. Até na questão da saúde emocional dos pais de vocês. Eu vejo muitos pais doentes emocionalmente por causa de algumas decisões equivocadas e egocêntricas que os filhos fizeram. Então, cuidem nas escolhas. Eu costumo sempre dizer que a liberdade é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa muito perigosa. Perigosíssima, eu digo. Por quê? Porque você tem a liberdade de escolher. Mas você não tem a liberdade de escolher o quê? As consequências. Então, nesse amadurecimento que você está, você precisa acordar e pensar como é que eu tenho, como tem sido minha vida. Como é que a minha vida tem, então, se apresentar. E eu gostaria de... nós temos pouco tempo e eu gostaria de focar no primeiro fruto. Ou seja, na primeira característica do fruto. Qual é? Amor. Essa palavra tão falada, tão cantada, tão escrita e tão pouco o quê? Vivida. Tão pouco vivida, tão pouco o quê? Praticada. E eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão nessa manhã, se a gente tem vivido realmente o amor, né? Por que as pessoas estão decepcionadas, às vezes, com o cristianismo? É por causa do Cristo ou é por causa de nós cristãos? Cada um de nós tem uma influência enorme. Então, eu gostaria de parar um pouquinho com vocês para a gente falar, então, sobre
Lógico que a gente teria um dia para falar sobre cada um desses frutos. Aí teria um dia para falar sobre o amor, sobre a alegria. Você é alegre? Como é você? Ou você, por qualquer coisa, fica irado, qualquer coisa, o seu humor é baixo? Eu estava, domingo passado, fazendo uma palestra, lá na Igreja Central. Aí eu estava fazendo uma palestra e eu perguntei assim, você sempre é bem-humorado, mal-humorado? Você sempre vê os pontos negativos ou os pontos positivos? Como é que é? Você tem feito uma reflexão sobre sua vida? Como é que você tem direcionado sua vida? E eu estava falando e uma pessoa falou assim, você veio falar para mim, foi? Eu disse, não, se eu falei para você, ótimo. Aí ele disse assim, eu sou aquele homem que tem uma tela branca e tem um ponto preto. Eu só vejo o ponto preto. Aí eu disse, então é hora de, você se tornou consciente disso, é hora de fazer o quê? Uma mudança, né? Então, se a gente fosse parar e a gente levaria um dia falando sobre paciência e não esgotaríamos, sobre bondade, sobre paz, a paz com Deus, a paz com os nossos semelhantes, fidelidade, mansidão, generosidade, não é? Tolerância, domínio próprio. Nós não esgotaríamos isso, talvez falando uma semana sobre esses assuntos. Mas, queridos, eu quero fazer um desafio a vocês, que vocês saiam hoje daqui dizendo aqui, eu quero ser um fruto gostoso. Gostoso no sentido, não é esse sentido que as pessoas ficam falando por aí, mas é um sentido bom, um sentido agradável, um sentido de que as pessoas sintam sua falta, que as pessoas sintam sua intervenção em muitas horas. Ou seja, uma vida que vale a pena o quê? Ser vivida. Uma vida que tem um propósito. Uma vida que vale realmente a pena ser o quê? Vivida. Eu, essa semana, ouvi uma música. Eu estou um pouquinho perdida aqui, porque o espaço é pouco, mas eu estou com medo que caia, mas vai dar certo. Eu ouvi uma música e achei bem interessante. Ela tem um erro absurdo, né? Então, eu quero me deter um pouquinho sobre o amor. Pouco, porque realmente é inesgotável. E aí a música dizia assim, o amor tem feito coisas que até mesmo quem... Vocês já ouviram muito essa música? O amor tem feito coisas que o que mesmo? Até mesmo Deus duvida. Aqui está o erro absurdo. Porque Deus não duvida, porque Deus é o quê? Ele é amor. E, queridos, eu quero dizer para vocês que amar não é uma opção. Se você está aqui hoje como um adventista do sétimo dia, eu quero dizer a você que amar não é uma opção. Não é uma escolha. Desculpem, é uma escolha. Mas não é uma opção se você quer ser cristão. É um mandamento. E Jesus disse, ame o quê? Como a ti mesmo. Então, não é uma... Se você quiser... Não, é um mandamento. E a lei de Deus, a gente diz, é a lei do amor. Por quê? Porque em toda ela está inserido o amor. E todo problema na humanidade é falta de amor. Todo problema, querido, se você for ver a raiz, é falta de amor. Todo problema. Problema de casal, problema de filhos, é falta de quê? Do verdadeiro amor. Entende? Então, não tenha... Se você não está amando, você está transgredindo um mandamento. Ou seja, você está transgredindo os 10 mandamentos. Porque todos eles têm a essência do quê? Do amor de Deus, do caráter de Deus. Então, achei interessante, ele diz, mas a música começa errando aqui, que Deus jamais duvida. Nós temos amor, Ele é amor. Você tem amor e você tem que cada dia buscar mais esse amor em Deus.
porque é dele, a fonte é ele. É inesgotável, a nossa se esgota, tá? Aí ele diz assim, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, olha que coisa linda, o amor cura desenganados. Já curou desenganados, já fechou tantas feridas. Que coisa profunda, né? Já fechou tantas feridas. O amor junta os pedaços. Quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, o amor consegue o quê? Quebrar. E eu tenho orado por algumas pessoas e para mim, às vezes, mas Senhor, o teu amor pode quebrar. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que foi colado. Que coisa linda que o amor faz. Eu tenho atendido alguns casais que chegam no meu consultório quebrados. E depois eu vejo como Deus o quê? Vai cicatrizando de uma forma que não se nota que foi o quê? Colado. Mas isso só é possível mediante o amor de Deus. Foi assim que fez em mim. E eu espero que também faça com quem? Com cada um de vocês nesta manhã. Mas como viver esse amor? Como praticar realmente esse amor? Então eu quero dar 5 passos para vocês, rapidamente. E eu quero dizer para vocês que o primeiro passo... E agora, se você tem uma maturidade, você não vai viver o amor. Você vai viver em amor. E, queridos, eu quero fazer um desafio a vocês, a colocarem isso na cabeça de vocês. Os frutos, todos esses, mas em primeiro lugar o amor. Porque quando você tem o amor, você vai ter a alegria, você vai ter a paz. Entende? Ele é um pré-requisito para que os outros cheguem, então, a brotar. Então, nós vamos ver 5 passos fantásticos para você agora viver em amor. Se você vive em amor, você adquiriu uma maturidade, que eu chamo a maturidade espiritual e emocional também. Então, o primeiro passo é: aprenda como o amor age e como ele reage. Aprenda, a gente tem que aprender como é que o amor age e como ele o quê? Reage. Aí vamos abrir em 1 Coríntios 13. Aí tem a carta fantástica, né, do amor. E eu gostaria de ler para vocês, 1 Coríntios 13, que a gente às vezes lê e a gente pensa, isso é o quê? Impossível. Mas eu quero dizer a vocês que é possível. Mediante o amor de quem? Se a gente se apega a ele verdadeiramente. Então vejam, a minha Bíblia, eu vou ler, está na linguagem de hoje, pode dar um pouquinho diferente da de vocês. Mas diz assim, e eu gosto do título na minha Bíblia. O título na minha Bíblia diz assim, Hino ao Amor Cristão. E ele diz assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagem de amor, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas de um lugar para o outro, mas se eu não tivesse amor, repitam comigo, nada seria. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, o quê? Nada adiantaria. Quem ama agora, olha aqui, olha as características de quem ama. Quem ama é o quê? Paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Vá ouvindo aí. Se você tem algumas características dessa, você não ama. E é muito bom você pensar e eu tenho que mudar. E clamar ao Senhor. Clamar. Porque tem características que a gente tem, que eu digo assim, são
comportamentos tão rígidos, grosseiro. Porque meu pai era, a pessoa diz. Eu digo, mas você está escolhendo ser. Você pode mudar. Impaciente, porque minha mãe era assim. Eu digo, você tem a oportunidade de escolher não ser. Entende? Se conscientizar. A nossa vida é muito importante. É curta. Essa semana a gente viu aí como a vida é curta. Mas ela é preciosíssima e a gente tem que viver bem essa vida, esse pouco tempo que a gente tem. Aí ele continua dizendo ainda: quem ama não é grosseiro, nem é egoísta, não fica irritado. Você fica muito irritado? Não guarda mágoas. Você guarda muitas mágoas, então você não está amando. E vejam que importância fantástica isso vivido na prática na família. Na família. Depois na família de Deus, que é a igreja. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Às vezes eu vejo isso, eu fico tão triste. Alguém vem comentar: vocês viram que fulano fez na igreja? Ai, fulano fornicou. Parece que está alegre. Mas se alegra quando alguém faz aquilo que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e também com paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são também imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Então, queridos, o primeiro conselho que eu gostaria de dar a vocês nesta manhã é: aprenda como o amor age. Aqui está mostrando como é que o amor age. Não se irrita, não é grosseiro, não fica feliz quando o outro erra. Leia isso mais vezes. A gente deveria talvez ler todo dia. Então, aprenda como o amor age e reage, mas segundo a perspectiva de Deus. Não é segundo a sua perspectiva e nem segundo a perspectiva do mundo. Segunda coisa, decida começar cada dia em amor. E de manhã, peça a Deus: Deus, me encha do teu amor. Eu tenho pouco, tu tens muito, me encha do teu amor. E não passe nenhum dia da sua vida sem realizar atos de amor. Pare e pense, qual foi o ato de amor que eu fiz? E, queridos, muitos atos desses vão ser muito difíceis de ser realizados. Porque você vai ter que renunciar ao seu eu. Completamente. E eu ouço muitas frases que me dói o coração. Às vezes a pessoa vem, está no sufoco e vem suplicar, você ajuda. Aí você olha para a pessoa e diz assim: não, por que você não pediu antes? Mas ele está precisando agora, é agora. Segundo passo, não passe nem um dia de sua vida sem praticar atos de amor, porque esse dia vai ser em vão. Você pratique e renuncie a você. Tem muitos momentos que você quer ficar na cama, você quer ler um livro, mas alguém está precisando de uma visita, a esposa está precisando de ajuda, você quer ver um futebol, quer ver isso, mas a esposa está precisando. E eu gostaria de falar com vocês que eu tenho ficado admirada com a insensibilidade dos homens. Então agora a gente tem hospitais humanizados, né? Porque se tornou desumano e nós estamos cada dia insensíveis. Às vezes nós estamos vendo alguém que está do nosso lado precisando e você fica o quê? No seu egocentrismo. Mas você não pergunta. Você nem chega para a pessoa: não, eu posso te ajudar. Às vezes a pessoa dá várias dicas para ela, mas a pessoa não o quê? Ela está tão insensível no egocentrismo dela que ela não vê. Terceira coisa importante. Então, a primeira, aprenda como o amor age e reage. Segunda, decida começar cada dia em amor. E
fale isso com Deus. Meu Deus, eu quero praticar atos de amor. A coisa mais importante é o amor. Aquele que não ama, não quer. A gente fala isso comumente. Mas, queridos, vamos praticar isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, se você não está amando, você não conhece a Deus. E quanto mais você estiver perto de Deus, mais você vai ter desse amor e vai praticar cada dia mais esse amor. Terceiro ponto. Mantenha em sua mente o que Deus diz sobre o amor. Mantenha na mente. Por isso que eu estou dizendo, leia mais Coríntios 13. Mantenha na sua mente o que é que Deus diz sobre o amor. Não é o que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que sexo é amor. Quando a gente vê que sexo, 99% é egocentrismo e não amor. Mas o mundo está aí dizendo, você fez amor, como se sexo fosse amor. Então, mantenha em sua mente o que Deus diz sobre o amor. Aí o Salmo, desculpa, eu não vou ler por causa da hora, mas o Salmo 119 diz, guardei o quê? Qual é o verso que a gente repetia quando éramos pequenos? Aqueles que são desde pequenos, nos departamentos. Guardei o quê? A tua palavra em quê? Em meu coração, para não pecar contra ti. Então, guarde essa palavra. Guarde como é que o amor de Deus age, como é que ele reage. Não como o amor dos homens. Porque o amor dos homens é bem diferente do amor de Deus. É um contraste enorme. O amor dos homens é sempre interesseiro. Está sempre fazendo, esperando o quê? Você quer fazer uma reflexão sobre esse amadurecimento seu emocional? Pense se você está fazendo algo sempre pensando em receber algo. Você ainda está na superfície do amor. Ou se a gente poderia dizer isso, amor. Mas quando você faz algo com alguém sem esperar receber. Ou quando você faz alguma coisa a alguém que você sabe que ele não tem condições nenhuma de o quê? De lhe retribuir da mínima forma. Então, a nossa escritora Ellen White, ela diz, quando a gente faz alguém isso, e que a gente sabe que ela, aí você está realmente praticando o quê? O amor. Então, mantenha em mente o que Deus diz sobre o amor. Não é que o mundo diz, não é que você diz, mas é o que Deus diz sobre o amor. Quarto passo, ponha em prática esse amor. Queridos, eu quero dizer para vocês que o amor, ele é uma escolha. Ele também não é irresistível como o mundo está dizendo. Mas ele é o quê? Ele não é sentimento. Eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo vontade de fazer. Você não vai sentir vontade. Humanamente você não vai. Porque o velho homem não tem vontade de fazer o bem, não tem vontade de amar. E eu fico pensando quanto o inimigo das nossas almas tirou do ser humano a principal característica do seu pai, que é o amor. É tão bom quando a gente vê que um filho parece com o pai, né? E a gente fica pensando, olha como é parecido. Ele tem característica do pai, tanto fisicamente, como também o quê? De caráter e emocionalmente, assim por diante. Mas o inimigo tirou, porque o inimigo é egocêntrico. Agora, deixa eu dizer uma coisa, o amor não é irresistível. Aí alguém já chegou para mim e disse assim, doutora, eu não resisti. E caí em adultério. Eu disse, o amor não é irresistível, como muitas pessoas estão nos dizendo. Isso não é amor, isso é egocentrismo. Agora, se for verdadeiro amor, você vai resistir. Você vai ter cuidado. Cuidado com o que o mundo está dizendo que é amor. Que amor é sexo, que é irresistível, que acontece sem a gente querer, que a gente não tem domínio sobre ele. Isso é um amor sentimento, que é cego, que amor é cego. Por quê? Por que você fez isso? Doutora, a gente não explica isso. Eu disse, a gente explica sim. Então,
cuidado. Põe em prática. Quanto mais você pratica, e eu quero dizer a vocês que tem pessoas que nascem com uma facilidade maior de praticar o amor. Dessa prática. Tem pessoas que nascem hereditariamente, elas têm isso. Tem pessoas que têm uma dificuldade. E eu quero dizer a você que você tem dificuldade, não fique triste. Mas ore e peça a Deus para você começar a praticar. Como é praticar? Essa pessoa, naturalmente, ela não vai ter vontade de fazer uma visita. Mas ela vai o quê? Forçar ela e pedir a Deus. Deus, tira esse egocentrismo que quer que eu fique em casa. E tem visitas que a gente faz, que é até visitas egocêntricas. Até visitas. Por quê? Porque às vezes você vai visitar alguém porque você quer botar, vamos botar em aspas, a fofoca em dia. Você gosta muito daquela pessoa. Aquela pessoa traz prazer a você. Mas você ir visitar um moribundo que está, às vezes, essa semana eu fui visitar um que cheirava mal. Xixi. Mas quanta bênção a gente teve daquilo. E ele estava tão mal cheiroso que a pessoa estava comigo, era enfermeira, por isso que ela perguntou. Ela falou, você fez xixi? Está urinado? Ele disse, nós chegamos, ele não estava com ninguém, a esposa tinha saído. Aí ele falou assim, não. Ele, lógico que ele estava, mas ele não queria. Ela falou porque ela queria trocar ele e tal. Era um moribundo e a gente estava ali visitando. E eu confesso a vocês que foi um dia que eu disse assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa. Tenho um livro para ler, tenho relatórios psicológicos para fazer. E eu fiquei... Mas eu não estou dizendo isso aqui para orgulho, não. Eu estou dizendo para vocês ver o poder de Deus atuando na gente. E aí eu comecei a orar. Não, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje também pelo teu reino. Eu hoje não fiz nada pelo teu reino, eu tenho que fazer um ato de amor. E aí nós somos. E aquele homem moribundo, ele disse assim, eu vou orar por vocês. Hoje eu estava aqui muito triste. Vocês foram 2 anjos que chegaram aqui. Tem coisa mais bonita do que a gente ouvir isso, irmãos? Não tem. Isso é o amor. O amor faz coisas que nós duvidamos. Deus não. Então, pratiquem. Seja sensível à necessidade do outro. E eu quero dizer isso em casa, principalmente no lar. Porque quando você praticar isso no lar e for sensível, você vai ser na igreja, vai ser no trabalho, vai ser na escola e assim por diante. Ok? Então, põe em prática. Tenha a intenção de fazer coisas que não são comuns. Para que você se torne amoroso cada dia ou tenha amor. Tenha essa intenção. Eu quero fazer coisas que não são tão comuns. Não para minha honra e glória, mas para a honra e glória de quem? De Deus. Ok? Então pensem sempre assim. E trabalhem-se mentalmente. A palavra de Deus diz, façam tudo em amor. Façam tudo em amor. 5º e último, eu gostaria de dizer, desenvolva um relacionamento de amor com Deus e com as, o quê? Pessoas. Eu gostaria de abrir em 1 Tessalonicenses 3 e o versículo 12. Esse verso é fantástico. Eu gostaria também que alguém pegasse Efésios 5, 22, por favor. Mas Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3 e o versículo 12. Se alguém achar e puder até ler para mim, mais rápido, por causa da hora. Eu encontrei Tessalonicenses 3:12. Vou ler aqui para vocês. Esse é um verso fantástico. E ele diz assim, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o quê? O que é que Deus está, o apóstolo está pedindo aqui? Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm o quê? Um pelo outro, desculpem, um pelo outro. Faça com que esse amor cresça cada vez mais. E por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao quê? Ao nosso amor por vocês.
Efésios 5, 22. Se alguém achou e pode ler para mim, por favor. Como ao Senhor, porque o Senhor o que ama, de forma o que? Verdadeiramente. Ele tem o amor o que? Verdadeiro. Queridos, eu gostaria de concluir lendo para vocês o verso final, mas antes eu quero só recapitular. 5 passos para você viver o amor. Aprenda como o amor age e reage. E sobre a perspectiva de Deus, está em 1 Coríntios 13. Decida começar cada dia em amor. Encha-se do amor de Deus. Mantenha em sua mente o que Deus diz sobre o amor. Ponha em prática e desenvolva um relacionamento de amor com Deus e com todas as pessoas. A nossa escritora Ellen White, ela diz: vemos o verdadeiro cristianismo através dos relacionamentos. Então, através dos relacionamentos, você vê o verdadeiro quê? Cristianismo. E eu quero ler 1 Coríntios 13, 13, para concluir essa mensagem. 13, 13 diz assim: portanto, agora existem estas 3 coisas. Quais são as 3? Digam aí para mim. A fé, a esperança. Porém, o maior deles é o quê? Tem outro verso que diz: todas essas coisas, a fé vai passar, a esperança, mas o amor vai o quê? Permanecer o quê? Para sempre. Na vida nós temos 3 qualidades que são permanentes enquanto nós estivermos aqui como cristãos: a fé, a esperança e o amor. Dessas 3, quando estivermos no céu, não será mais necessária a fé, não será mais necessário o quê? A esperança. Mas o amor vai ficar o quê? Para sempre. Quando nós estivermos na eternidade, é chamado o reino do amor. Essa é a característica, né? E eu gostaria de concluir fazendo a pergunta: qual é o sabor da sua vida? Que sabor você está deixando? É um sabor de amor mesmo? Que vai trazer todos os atributos, paz, alegria, bondade e tal? Ou você tem até hoje tido um sabor insípido, um sabor amargo, um sabor de rancor, um sabor de não perdão, um sabor de desentendimento, de orgulho? Que Deus abençoe e que nós possamos viver verdadeiramente o quê? O amor. Gandhi disse uma vez: a causa de eu não ser um cristão são quem? Os cristãos. Porque não vivem o verdadeiro o quê? Amor. Que Deus abençoe.